Olá, queridos, tudo bem? Seguinte, vamos continuar com a nossa aula de circunferência, tá? Eu espero que vocês estejam bem, vocês estejam saudáveis, como eu sempre falo em todo vídeo. E é o seguinte, antes de começar a falar da aula de circunferência de hoje, teve algumas pessoas que me chamaram no privado na aula passada e falaram o seguinte: não, professor, você colocou lá que a introdução à circunferência teve aquele vídeo gigante com aquele monte de exercício difícil. Na verdade, o que acontece, pessoal? O estudo da circunferência é um estudo muito amplo, tá? Então aquilo realmente foi só uma introdução. A gente tem que falar de área, de perímetro, de relações angulares, relações métricas. E aí muitos me falaram que tiveram falta justamente disso, de eu ter falado de área e de comprimento de circunferência. E na verdade eu estava pretendendo falar de área de comprimento mais para frente. A minha ideia hoje seria falar de relações angulares. Mas aí, devido a pedidos, hoje nós vamos falar de comprimento e de área de circunferência. Combinado? E o que acontece, pessoal? A primeira coisa que eu quero que vocês tenham em mente é o seguinte: imagina que vocês têm uma circunferência, tá? Um círculo bonitinho assim. Se você dá um pique nesse círculo, pega as duas pontas e estica, o que você tem? Você tem uma reta, presta atenção no que eu estou falando. Você tem uma circunferência. Você deu um picozinho assim, esticou, você tem uma reta. Então, uma circunferência ela nada mais é que um pedaço de reta. Então, a gente consegue calcular também o seu comprimento, o seu perímetro, tudo bem? E é o seguinte, o que é esse comprimento de circunferência então? Imagina o seguinte, eu tenho aqui uma circunferência, o comprimento dela nada mais é que isso aqui, ó. Eu estou aqui nesse ponto, eu dou uma voltinha na minha circunferência, olha, volta, 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 e por aí vai. Dou uma voltinha na circunferência. Isso aqui que eu estou fazendo, eu estou percorrendo a minha circunferência. Isso é o comprimento de uma circunferência. E a gente vai aprender a calcular isso. Tudo bem? Então, o que acontece, pessoal? Há muito tempo atrás, né, lá na época babilônica, os babilônios, né, com os poucos recursos que eles tinham e os poucos, né, instrumentos que eles tinham, eles chegaram à conclusão de que o comprimento de uma circunferência é aproximadamente 3 vezes o diâmetro. E isso é muito próximo do que o que nós temos hoje, tá? Mas antes de falar disso, eu quero falar do famoso número π, que muita gente ouve falar, mas muitos nem sabem o que é. O que acontece, pessoal? O número π, ele é a razão do comprimento da minha circunferência pelo diâmetro, tá? Então, o que acontece? O comprimento da minha circunferência pelo diâmetro. O comprimento da minha circunferência pelo diâmetro, que é 2 vezes o raio. Isso aqui vai me dar um número muito famoso, que é o π, que é o número irracional, ok? E aí, na hora que você multiplica de cruzados, você chega à conclusão de que o comprimento da sua circunferência ele vai ser 2 vezes R vezes π, ou como você já conhece, 2 vezes π vezes R. Aí a gente calcula o comprimento de uma circunferência, ok? Tranquilo? Dominado? Então, o comprimento de uma circunferência é 2 vezes π vezes o R. E o π ele vale aproximadamente 3,14. E você pode fazer o teste na sua casa. Pega um pedaço de barbante, estica esse pedaço de barbante e mede ele. Depois você pega esse pedaço de barbante, faz uma circunferência perfeita, né? Você pode pegar uma tampa de micro-ondas, alguma coisa assim que também dá certo. Pega uma tampa de micro-ondas, tá? Pega um pedaço de barbante, faz uma voltinha nessa tampa de micro-ondas e corta. Na hora que você esticar esse barbante, presta atenção, você vai ter o comprimento da sua circunferência. Você vai pegar esse comprimento da sua circunferência e dividir pelo diâmetro. Eu sou capaz de apostar com você R$1 milhão que o valor vai ser próximo de 3,14, que é o π. Combinado? Então é assim que eles chegaram a quanto que vale essa constante. Tudo bem? 3,14 deram o nome dessa letrinha grega aí que é o π. Ok? Agora tem uma outra situação que é o seguinte. Você já sabe então que o comprimento da circunferência é uma voltinha inteira. É como se fosse o perímetro da circunferência. Mas vocês lembram lá na aula da semana passada a ideia de arco de circunferência, que é um pedacinho de circunferência? Pois é, o arco de circunferência a gente consegue calcular e é muito comum ser cobrado nos vestibulares em geral, não só no Enem, tá? E o comprimento do arco de circunferência ele vai ser proporcional ao seu tamanho. Olha só, deixa eu desenhar aqui para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer.
desenhar aqui uma nova circunferência, roubando aqui um prato de micro-ondas, né, uma tampa de prato de micro-ondas. Tá? Só para vocês entenderem o que eu quero. Pega uma tampa de micro-ondas na casa de vocês, pega um barbante, corta o barbante aqui assim, você vai ter o tamanho do comprimento da circunferência aqui, certo? Aí o que você vai fazer? Depois você pegar esse barbante, você vai fazer daqui até aqui na outra ponta, vai medir. Quando você dividir o comprimento da circunferência pelo diâmetro, vai te dar aproximadamente 3,14. Sou capaz de apostar o que vocês quiserem, que isso vai dar certo. Faz o teste e depois vocês me contam. E aí, pessoal, o que acontece? Eu tenho aqui uma nova circunferência e eu vou colocar aqui um arco AB qualquer, tá? Vamos supor que esse arco, tá aqui, ó. Eu quero esse arco de circunferência aqui, tá? Eu tenho esse arco AB. Esse arco AB, ele é representado normalmente pela letra L. Então, tem aqui um arco L de circunferência. Tudo bem? Eu quero calcular não a minha circunferência toda. Eu quero calcular esse pedaço de arco de circunferência. É possível? Sim, é perfeitamente possível. Olha só. Imagina o seguinte, eu tenho aqui o meu ângulo central, tá? Ou seja, a minha circunferência. Então, tá aqui. Eu liguei os meus dois arcos aqui. Na hora que eu faço isso, eu tenho um ângulo pequenininho aqui, não tem? Esse ângulo aqui é um ângulo alfa qualquer, certo? Aquele ângulo é um ângulo alfa qualquer, tudo bem? E aí, pessoal, a ideia é o seguinte: imagina que eu não queira calcular só o pedacinho de arco aqui, mas que eu vá calcular a minha circunferência inteira, ok? Eu estou calculando a minha circunferência inteira. A minha circunferência inteira, a gente sabe quanto que é. A minha circunferência inteira, fazer aqui para cá, a minha circunferência inteira, 2πr. Isso aqui é a minha circunferência inteira. Só que aí a minha circunferência inteira, ela tem o quê? 360 graus. Então a minha circunferência inteira, ela me dá 360 graus. Tudo bem? Agora, o meu ângulo alfa qualquer aqui, que eu não sei qual que é, o meu ângulo alfa aqui, que eu não sei qual que é, ele vai me dar o quê? O comprimento do meu arco. É como se o meu ângulo alfa fosse olhinho enxergando só esse comprimento de arco aqui. Sacaram? E aí o que acontece? Agora a gente multiplica cruzado, né? Ó. Mas antes de multiplicar, a gente pode dividir e fazer um monte de coisa, né? Eu posso, por exemplo, o seguinte: 2 dividido por 2 é 1, 360 dividido por 2 é 180. Então, alfa vezes 180, tudo bem? É igual ao meu arco multiplicado por π vezes o raio da minha circunferência. Só que eu quero o quê? Eu quero o lado do arco L aqui da minha circunferência. Então, alfa vezes 180 dividido por π vezes R, isso aqui vai me dar o arco L da minha circunferência. Só que eu acho que gravar essa fórmula aqui é meio sem sentido, não precisa gravar essa fórmula. O que você precisa guardar é essa regra de 3 aqui, que 2πr, que é o comprimento da circunferência, vai te dar 360 graus, que é a angulação inteira da minha circunferência. Assim como o meu ângulo, seja ele qual for, meu ângulo alfa qualquer, vai me dar o que? O comprimento do arco. Você multiplica cruzado e acabou essa história. Na maioria das vezes, eles vão te dar ângulo, alguma angulação, que dá para você simplificar. Tudo bem? É assim que funciona, pessoal. É assim que funciona. Não tem erro, não precisa sofrer. Tudo bem? Pode acontecer, não é muito comum, mas pode acontecer deles te darem o ângulo em radiano. Tá? Aí o que acontece? A gente vai falar disso mais pra frente, mas ele pode te pedir o comprimento do arco em radianos. O que isso quer dizer? Existe o π radiano. O que é o π radiano? Um π radiano, ele vale metade de uma circunferência, que é 180 graus. Então, uma circunferência inteira que é 360, vale 2 π radianos, ok? E a ideia é a mesma. Eu vou fazer aqui em cima. 2 π radianos é 360 graus, certo? Então, você tem que 2
π radianos é igual ao comprimento dessa circunferência, que é 2 πr. Assim como o seu ângulo alfa, seja ele qual for, é igual a quanto? É igual a quanto? Assim como o seu ângulo alfa é igual ao comprimento do ar. Tudo bem? Então, olha, 2π radiano, tudo bem? É igual a 2 vezes π vezes 0. Estou colocando igual aqui, né? Aí o que acontece? A gente pode melhorar isso aqui também. Você pode mudar só essa regra de 3, mas aqui ainda dá para melhorar um pouco. A gente pode fazer o seguinte: eu posso simplificar o 2 com 2. Eu posso simplificar, por exemplo, π com π. E aí, o que vai acontecer? Na hora de fazer essa multiplicação cruzada, aqui vai ficar 1. Então, L vezes 1 é igual a L. Isso aqui vai ser igual a alfa vezes o raio. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque o meu alfa, ele é o que? Radiano, tá? Então, tem que tomar muito cuidado que esse ângulo alfa está em quê? Em radiano. Tudo bem? Mas isso não é tão comum assim quando se trata de Enem, não, tá? O que eu quero que vocês guardem é essa parte aqui, ó, tá? Como que calcula o comprimento de um arco de circunferência. Mas é importante você saber o que é um π radiano também, tá? Nós vamos fazer 2 exercícios, né? Um dos exercícios para entender como é que isso pode vir a cair, para depois falar também de área de circunferência, e é muito bacana, tenho certeza que você vai gostar. Pessoal, trouxe 2 exercícios muito bacanas para a gente fazer, para a gente ver como é que isso pode vir a cair, né? Um dá um pouquinho mais de trabalho, o outro é mais simples, a ideia é a mesma. Vocês tentem fazer, eu saio da frente para vocês fazerem no momento do print, ou pausar no vídeo, tentar fazer e volto, né? Aí o que acontece, pessoal? Olha esse primeiro exercício, tá ali, ó, vou ler junto com vocês. As rodas de uma bicicleta têm raio, tem 30 centímetros de raio. Sabendo-se que em um determinado intervalo de tempo, ela desenvolve 300 rotações por minuto, 300 RPM, calcule a distância percorrida pela bicicleta em 1 hora. É um exercício bem completo, mas é muito legal de fazer. Deixa eu só desenhar, não, na verdade não precisa, eu vou desenhar para explicar para vocês. Então tem aqui, ó, isso aqui representando as rodas de uma bicicleta, beleza? Estou desenhando aqui para vocês. E ele falou, o enunciado trouxe para a gente, que as rodas dessa bicicleta, ela tem o quê? 30 centímetros de raio. O enunciado trouxe para a gente que as rodas dessa bicicleta têm 30 centímetros de raio. E aí falou o seguinte, olha o que ele falou para a gente. Falou que em um determinado intervalo de tempo, ela desenvolve 300 rotações por minuto. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é calcular quanto que é uma rotação. O que quer dizer isso? Eu pego aqui e faço um giro em torno dele mesmo, ó. Fiz uma rotação, outra rotação. Então, qual que é o comprimento de uma circunferência de raio igual a 30 centímetros? Vamos calcular. Vocês já aprenderam a calcular isso comigo. Então, está aqui, olha. O comprimento de uma circunferência é 2 vezes π vezes r, onde r é o raio da circunferência, na verdade? Então, olha só, o comprimento de uma circunferência é 2 vezes 30, que é o raio, vezes π, que eu vou deixar indicado como π mesmo. Muitas das questões, o gabarito, o π vai estar como π mesmo, tá? Ou pode falar o seguinte, considere π como 3,14, considere π como 3, depende do π que está enunciado. Nesse caso aqui não falam nada, o π vai ser só π mesmo, ok? E aí, pessoal, o comprimento de minha circunferência, então, é 2 vezes 30 vezes π. Então, o comprimento de uma rotação de uma circunferência vai ser o quê? 60 π. Só que o que o enunciado trouxe para a gente? O enunciado trouxe para a gente que são, na verdade, 30 rotações por minuto. Então, em 1 minuto, ela faz quantas rotações? Sacado? Em 1 minuto, ela percorre quanto? Em 1 minuto, então, eu quero saber que ela faz aqui 30 rotações, certo? Tem 30 centímetros de raio. Ou seja, em uma rotação, ela faz 60 π. Se eu quero saber quantas que ela faz por minuto, na verdade, o que eu faço fazer? Basta que eu multiplique 60 π pelas 300 rotações.
Tudo bem, pessoal? E fazer isso aqui é muito tranquilo. 3 vezes 6, 18. Eu coloco 1, 2, 3 zeros. 1, 2, 3 zeros. Ok? Vou ver aqui bonitinho. Então, 18.000 pi centímetros são as rotações por minuto. 18.000 pi o quê? Centímetros. Só que na verdade, pessoal, o que ele quer saber? Em uma hora. Então, isso aqui é uma rotação, isso aqui é por 1 minuto. Se eu quero saber em uma hora, eu vou ter que pegar esses 18.000 pi centímetros e multiplicar ainda por 60 minutos, que é o que? Equivalente a 1 hora. Então, olha só, 6 vezes 8, 48, sobe 4. 6 vezes 1, 6, com 4 foi 10. 108. Eu tenho 1, 2, 3, 4 zeros. 1, 2, 3, 4 zeros. Só que aí, o que acontece? Isso aqui eu tenho em centímetros, tá? Eu tenho em centímetros. Eu quero isso em quê? Em metros, né? A gente não calcula a distância em metros, em distâncias longas em metros, quilômetros. Então, se eu fizer centímetros e passar para metro, vocês lembram como que faz? A gente tem lá, né? Decímetro, metro, decímetro, centímetro. Então, de metro para centímetro, a gente multiplica por 100. De centímetro para metro, a gente divide por 100. Então, dividir isso aqui por 100, eu tenho 108. Aliás, 1, 2, 3, bonitinho. 1, 2, 3. 1.080.000, né? Então, 1 milhão. Ô Jesus amado. 108, 1, 2, 3, 4. Então tá aqui, 1.080.000 centímetros. Se eu quero passar para metro, o que eu tenho que fazer? Dividir por 100, que é simplesmente o quê? Tirar 2 zeros. Então ficar 10.800 metros. É o tanto que a minha bicicleta andou em 1 hora, né? Ficou meio confuso e perdi no final um pouquinho, mas eu acho que deu para entender. O segundo é mais tranquilo. Olha o segundo aqui. Uma corda determina em círculo um arco que mede 80 graus. Beleza? Então, eu tenho uma corda que determina um círculo, um arco que mede 80 graus. Tudo bem? E aí, falou o seguinte: sendo 20 centímetros o comprimento desse arco, determina a medida do raio da circunferência. Então, mais uma vez, eu vou desenhar aqui pra gente entender melhor como é que vai ficar isso aqui. Deixa eu pegar aqui meu prato de micro-ondas emprestado, que eu roubei na verdade, para a gente fazer isso aqui. Então, pessoal, esse aqui também está tranquilo. Ó, eu tenho aqui um círculo, né, uma circunferência bonitinha, perfeitamente feita aqui com a minha tampa de micro-ondas. E aí o que acontece? Ele falou que uma corda determina em um círculo um arco que mede 80 graus. Isso quer dizer o seguinte: eu tenho uma corda aqui, por exemplo, tá? Ela vai determinar esse círculo aqui, esse arco L aqui. E falou que essa corda ela tem um raio aqui, bonitinho. Ela tem esse ângulo central aqui que está de frente para esse arco. Falou que essa corda determina esse arco que mede quanto? 80 graus. E falou que o comprimento do arco, trouxe para a gente o comprimento do arco é 20 centímetros, então meu arco L aqui é igual a 20 centímetros. E aí ele quer saber, na verdade, qual que é a medida do raio desse círculo. Não tem problema, tranquilo de resolver também, olha só. Se eu tenho aqui 360 graus, tá? Que é a circunferência inteira, vai me dar o comprimento da minha circunferência inteira, não é verdade? Então aqui, ó, 360 vai me dar o comprimento da minha circunferência, porque 360 graus é a minha circunferência inteira. E aí, os 80 graus aqui do meu ângulo central, os 80 graus, ele vai me dar o comprimento do arco, que é quanto? 20. E agora multiplicar aquilo ali cruzado, né? A gente tem o seguinte, então, 360 sobre 80 é igual ao comprimento sobre 20. E vamos fazer as simplificações aqui, né?
Primeira coisa então que eu vou simplificar, 20 por 20 é 1, 80 por 20 é 4. Ok? E eu posso agora, 360 por 4, eu consigo simplificar também. 36 por 4 é 9, então 360 por 4 é 90. Tudo bem? Então a gente chega aqui à conclusão de que o comprimento da minha circunferência é igual a quanto? É igual a 90. 90 o quê? 90 pi, né? O comprimento é 90. Então, o comprimento da minha circunferência não é 90 centímetros, na verdade, né? O comprimento da minha circunferência é 2 pi r. Aqui está aparecendo no vídeo, deixa eu fazer aqui embaixo para a gente. O comprimento da minha circunferência é igual a 90 centímetros. E aí, o que acontece? O comprimento da circunferência é 2 vezes pi vezes r. Esse aqui é igual a 90. Mas eu quero saber quanto que é o quê? O raio da minha circunferência. É isso que eu preciso saber. Então, na hora de saber o raio da minha circunferência, o que eu vou fazer? 2 vezes π dividido por 90 é igual ao raio. Então, olha só. O meu raio, na verdade, o raio está 2π está multiplicando, vai passar para cá dividindo. Então, o raio vai ser 90 dividido por 2π. Tudo bem, pessoal? E aqui a gente pode fazer um monte de coisa, né? Eu posso pegar o π e trocar por 3,14. Vai ser 90 dividido por 6,28. Mas basta essa informação aqui para matar o exercício. O raio da circunferência é 90 dividido por 2π. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Tá? Essas questões não são muito a cara do Enem, o Enem contextualiza um pouco mais. Mas é importante entender como que monta o exercício. E não vai fugir muito da regra. Combinado? Nós vamos falar agora de área de circunferência, que eu sei que tem muita gente, na verdade área de círculo, né? Circunferência ou perímetro. Nós vamos falar agora de área de círculo, que eu sei que tem muita gente esperando essa parte também. Vamos falar, galera, agora como que calcula a área de uma circunferência. Como eu falei, de uma circunferência não, desculpa, de um círculo, né? Circunferência tem comprimento e círculo tem área, né? E o que acontece, pessoal? A área de um círculo, né? Eu tenho aqui um círculo ali de raio R qualquer e a área ela tem tudo a ver naturalmente com o raio da circunferência. Então a área do círculo é o que? A parte plana, é aquela parte toda do círculo, né? Então a área desse círculo aqui, por exemplo, é essa área aqui toda, ó. É isso aqui tudo, tudo bem? Isso é a área de um círculo. E como que calcula a área do círculo? É muito parecido com a área de uma circunferência, com o comprimento de uma circunferência. A área do círculo, a área do círculo nada mais é que π vezes o raio elevado ao quadrado. Ficou muito feio aquele π ali, só um minutinho. A área do círculo, eu também posso demonstrar para quem quiser me chamar no privado. A área do círculo é π, ok? Vezes o raio elevado ao quadrado. Simplesmente isso. Mas não, cuidado para não confundir a área do círculo com o comprimento de uma circunferência. A área do círculo é π vezes o raio elevado ao quadrado. O comprimento da circunferência é 2πr. Tudo bem? É parecido, mas é diferente, ok? Só que lembra que eu falei que nós íamos aprender a calcular a área de um setor circular? Então imagina, você tem ali uma fatia de uma pizza e vai calcular ali, olha, uma fatia de pizza. É o que está acontecendo aqui, ó, a área do setor circular. E tem duas formas de calcular a área do setor circular. A gente pode calcular a área do setor em função do comprimento do arco e pode também calcular a área do setor em função do ângulo central. Tudo bem? Vamos ver essas duas formas aqui de calcular a área de um setor circular. Nada mais é que o seguinte, eu tenho um círculo aqui e aí eu tenho aqui um setor circular, né? Que é ali uma fatiazinha de uma pizza. Eu quero calcular a área desse setor. E aí eu vou calcular em primeira mão aqui a área desse setor em função do comprimento do meu arco L aqui, olha só. Eu tenho aqui um arco L. Tudo bem? Como é que vai ficar isso aqui, pessoal? Vamos pensar no seguinte, é uma regrinha de 3. Mais uma vez, é melhor vocês entenderem do que decorar a fórmula. Pensa comigo o seguinte, a minha circunferência inteira, que é 2πr, vai me dar a área do círculo inteiro. Vocês concordam comigo? Então, a minha circunferência inteira
que é 2 pi r, vai me dar a área do meu círculo inteiro. Nós já vimos que é o quê? Pi vezes o raio elevado ao quadrado. Tudo bem? Assim como, olha só, a área da minha circunferência inteira me deu, o comprimento da minha circunferência inteira me deu a área do meu círculo inteiro. Assim como o meu comprimento de arco L aqui, olha, o meu comprimento de arco L aqui, ele vai me dar a área do meu setor circular. Tudo bem? E aí, se você quiser montar as proporções, não tem problema. 2 vezes π vezes L sobre o arco é igual a π r ao quadrado sobre a área do setor circular. Aí você pode simplificar o π com π, não tem problema. Pode simplificar o π com π, esse r com esse 2 aqui. E aí como é que vai ficar? 2 sobre L é igual a R sobre a área do setor circular. Tudo bem? Então, isso aqui a gente calcula a área do setor circular. Se você quiser continuar multiplicando cruzado, vai ter o seguinte, olha, L vezes o raio é igual a 2 vezes a área do setor circular. Mas eu quero só a área do setor circular, não é? Então, L vezes o raio dividido por 2 é igual à área do setor circular. Mas eu sinceramente acho que daqui para cá a gente não precisa decorar. O que você precisa, na verdade, é entender que o comprimento da circunferência vai te dar a área do círculo inteiro. Assim como o comprimento do seu arco L vai te dar a área do setor circular. Tudo bem? Então, para a gente não invadir muito, eu vou tirar essa parte aqui, porque já é o suficiente para vocês entenderem aí para cima. Agora nós vamos calcular a área do setor circular não em função do comprimento do arco, mas em função do ângulo central. Então pensa comigo no seguinte, eu tenho aqui uma circunferência inteira, tá? Essa circunferência inteira, ela tem o quê? 360 graus. Então a área da minha circunferência inteira vai me dar a área do meu círculo inteiro, que é πr ao quadrado, que é π vezes R ao quadrado. Agora eu vou ter aqui um ângulo central alfa qualquer, um ângulo alfa, que vai me dar o quê? A área do meu setor circular. Ou seja, 360 graus vai me dar a área da minha circunferência inteira, assim como o meu ângulo alfa vai me dar o quê? A área do meu setor circular. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Aí o que acontece? Mais uma vez, a gente pode multiplicar cruzado, não tem problema, mas o que eu quero é que vocês entendam isso aqui, que é basicamente uma regra de 3. Olha, 360 é igual a πr ao quadrado, assim como, ó, meu ângulo alfa está para a área do setor circular. Tudo bem? E aí você vai ter ali o seu ângulo, vai fazer as suas multiplicações, as simplificações e vai chegar na área do setor circular tranquilamente. Tudo bem? Então, a área da circunferência, tenho certeza que muita gente já sabia. A área do setor circular talvez seja novidade. E outra coisa também, a gente costuma precisar, dependendo da questão, calcular a área de uma coroa circular. E é a questão recente do Enem. E o que é a coroa circular? Eu tenho aqui um círculo grande de raio R, tudo bem? E um círculo pequeno de raio Rzinho, tudo bem? Então, olha, um círculo grandão de raio Rzão, tá? Que é esse círculo maior, e tem um círculo menor de raio Rzinho. E aí, entre eles, eu fui rachurando aqui, eu tenho a minha coroa circular. Como que eu calculo a área da coroa circular? Vocês concordam que eu pegar a área do círculo grande, reduzir a área do círculo pequeno, eu vou ter o quê? A área da minha coroa circular. Tudo bem? Então, o que acontece, pessoal? Eu vou chamar de AC, área da coroa. Tudo bem? E o que é a área da coroa? Preste atenção. A área da coroa vai ser a área do meu círculo grande, que é π vezes Rzão ao quadrado. Vou fazer esse aqui mais bonitinho. Que é π vezes Rzão ao quadrado,
menos a área do meu círculo pequenininho, que é π vezes Rzinho ao quadrado. E aí você olha ali e pensa, será que eu posso melhorar aquilo? Posso, podemos melhorar aquilo sim. Eu posso falar o seguinte, que a área da coroa, ela vai ser o seguinte, eu tenho R ao quadrado, π. Eu posso colocar o π em evidência. E aí, π R ao quadrado dividido por π, sobra o quê? O R ao quadrado menos π R ao quadrado dividido por π vai me dar R ao quadrado. E aí, a gente chega aqui. A área da coroa circular nada mais é que π que multiplica o R ao quadrado menos o R ao quadrado. Ok? É muito legal. Costuma cair no Enem? Costuma cair no Enem. Então, vamos tomar muito cuidado com isso. Tudo bem, pessoal? Aí, só para fechar a parte da aula de hoje, fazemos 2 exercícios de área para vocês entenderem como que isso pode vir a cair na prova de vocês. Tudo bem? Bom, galera, o que acontece? Para a gente fechar, eu trouxe 2 exercícios aqui. Inclusive, esse aqui tem uma questão muito parecida com o Enem. Essa aqui é uma questão do Cefet, mas são questões que a gente vai usar todas as propriedades que nós vimos até agora. São questões que eu particularmente gosto bastante. Vocês vão lembrar da primeira aula de circunferência que eu brinquei assim com vocês. Circunferências tangentes, o que a gente tem que fazer? Ligar os raios. E é isso que vamos fazer. Nesse primeiro caso aqui, olha só. 4 círculos de raio R igual a 2 metros. Deixa eu só colocar isso aqui para vocês. 4 círculos de raio igual a 2 metros, cujos centros são vértices de um quadrado, são tangentes externos. Determine a área rachurada. Ou seja, eu quero saber justamente essa área aqui. Aí o que acontece? Se você for pesquisar essa resolução, nessa questão na internet, você vai ver que dá 2 partes de conta. Mas você não vai fazer isso não, porque vai fazer assim o seu concorrente. Vai fazer de uma outra forma. Pensa comigo o seguinte, o que é que eu expliquei para vocês desde a primeira aula? Sempre que tiver circunferência tangente, seja tangente interna, seja tangente externa, o que a gente tem que fazer? Ligar os raios. E é isso que nós vamos fazer. Vamos ligar os raios aqui dessas 4 circunferências então. Olha o que vai acontecer. Eu vou ligar aqui. Vamos ligar essa circunferência aqui. O que vai acontecer? Nós vamos gerar um quadrado, tá vendo? Olha, gerei aqui. E aí eu tenho um quadrado. Tá? Se o raio é 2, o que está acontecendo? O lado do quadrado é 4. Vocês concordam comigo? 2, 2, 2 e 2. E aí o que acontece? Eu preciso saber a área de vermelho aqui. Então qual que é a melhor forma de calcular isso aqui? O quadrado, ele tem ângulos retos. Então aqui eu tenho 90 graus. Aqui eu tenho 90 graus. Aqui eu tenho 90 graus. E aqui eu tenho 90 graus. Certo? E aí, se você parar para pensar com muito carinho, o que você vai enxergar? Uma circunferência inteira, ela tem 360 graus, certo? E aí, na hora que eu tenho aqui um ângulo de 90 graus, essa parte que eu tenho aqui, ó, 360 dividido por 9 é 4. Então, aqui eu tenho 1/4 de circunferência. 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 E aqui eu tenho 1/4 de circunferência. Todas com o mesmo raio. Acabou o meu problema. Sabe por quê? A área que eu quero aqui vai ser a área do quadrado menos a área desse e desse setor circular. Mas eu não vou precisar calcular a área do setor circular. Por quê? Se eu tenho 1/4, mais 1/4, mais 1/4, mais 1/4, eu não tenho um círculo inteiro. Então, para calcular essa área rachurada aqui, basta que eu faça isso aqui, ó. Né? A área rachurada ela vai ser a área do meu quadrado, que ficou muito fácil aqui para vocês, menos a área de um círculo. Né? Mais uma vez, 1/4, mais 1/4, mais 1/4, mais 1/4. Então, a área de um círculo de quê? De raio R igual a 2. Acabou o problema. Vamos calcular? Então, olha só, a área rachurada que eu quero, ela vai ser a área do quadrado. O quadrado tem lado igual a 4, certo? 2 mais 2, 4. A área eu quero o lado elevado ao quadrado. Então, vai ser 4 ao quadrado menos a área de uma circunferência. A área da circunferência
é π vezes o raio ao quadrado. Então, π vezes o raio ao quadrado. Então, a área rasturada, que a área que eu quero vai ser 16 menos o raio é 2 ao quadrado 4, menos 4 π. E aí você olha lá para a resposta, você não vai achar 16 menos 4 π. Não vai achar, provavelmente não. O que eles vão fazer? Eles vão colocar aqui o 4 como fator em evidência. Vai ficar o seguinte, então, a área rasturada que a gente quer, eu colocando o 4 em evidência, vai ficar 16 dividido por 4, 4 menos 4π dividido por 4, π. E essa aqui é a nossa resposta. 4 multiplica 4 menos π. Ok? Acabou, tranquilo, sem sofrer. Como eu expliquei para vocês. Tem outras formas de fazer? Tem, só que dá muito mais trabalho, a gente não vai preocupar com isso. Tudo bem? Esse segundo aqui também vai dar um pouquinho de trabalho para a gente, mas eu acho que vocês vão conseguir. O que eu quero saber? A área rasturada aqui. Aí você olha e pensa, tudo bem, mas agora, o que eu vou fazer para resolver aquilo ali? Para calcular a área da calcinha? Vamos calcular. Se você parar para prestar atenção com muito carinho, eu tenho aqui um triângulo equilátero, não tenho não? Olha, 6, 6, então lado 12. 6, 6, lado 12. 6 e 6, lado 12. O triângulo equilátero, então, ele tem 3 ângulos de 60 graus, não é verdade? Então aqui é 60. Aqui é 60. E aqui também é quanto? 60. Tudo bem? E isso aqui, se você parar para prestar atenção com muito carinho, é o quê? É um setor circular. Tá bom? Isso aqui é um setor circular. Então, a área que eu quero, que é a área da calcinha, vai ser a área do meu triângulo menos a área de 1, 2, 3 setores circulares idênticos, porque eles têm o mesmo ângulo central. Então, basta a gente calcular a área de um setor circular, multiplica por 3 e subtrai da área do triângulo equilátero. É o que nós vamos fazer. Primeira coisa, então, calcular a área de um setor circular. Tudo bem? E lembra que eu falei, tem duas formas de calcular a área do setor circular. Em função do comprimento do arco L ou em função do ângulo central. No caso aqui, nós vamos usar o ângulo central. Tudo bem? É um setor circular de raio 6. Beleza? Então, a primeira coisa é calcular a área do setor circular, que nós vamos fazer agora. Então, a área do setor circular é o seguinte. Vamos contar aquela regra 23 que eu expliquei para vocês, né? 360 graus vai me dar a área da minha circunferência inteira, que é π vezes o raio ao quadrado. Assim como 60 graus, que é o meu ângulo central, vai me dar a área do meu setor circular. E agora é só multiplicar isso aqui, né? Vamos fazer substituir os valores. 360 sobre 60 é igual a π vezes o raio ao quadrado. O raio é 6, 6 ao quadrado é 36. Então, 36 π sobre a área do setor circular. E aí, pessoal, o que acontece? Olha, eu posso simplificar aqui, ó. Tira esse 0, tira esse 0. Fica 36 sobre 6 é igual a 36 π sobre a área do setor circular. Então, olha, 36 dividido por 6 é 6. 6 sobre 1 é igual a 36 π sobre a área do setor circular. A gente ainda pode melhorar isso aqui, porque olha só, posso simplificar aqui também, ó. 6 com 6 é 1, 36 com 6 é 6. Então, eu chego à conclusão de que a área de um setor circular é igual a quanto? 6 π. Então, a área dos 3 setores circulares, como são idênticos, vai ser o quê? 6 π vezes 3, que é igual a 18 π. Ótimo, praticamente acabou o meu problema, porque eu descobri a área dos 3 setores circulares. Agora basta que eu calcule a área de um triângulo equilátero. Para calcular a área do triângulo equilátero, deixa que esse bicho está pegando, tá? Para calcular a área do triângulo equilátero é o seguinte: L2 raiz de 3 sobre 4. Ok? Aonde L é o lado do triângulo, tudo bem? O lado do triângulo é o quê? 6 mais 6 que é 12. Então, a área do meu triângulo equilátero vai ser 12 ao
multiplicado por raiz de 3 sobre 4. Dividindo 144 por 4, fazer aqui rapidinho. 144 dividido por 4. Vai dar 3, 3 vezes 4 é 12, sobra 2, 24 por 3, 6. Então a área do triângulo equilátero é 36 raiz de 3 centímetros quadrados. E a área dos três setores circulares aqui é 18 pi centímetros quadrados. Agora acabou o meu problema. Eu preciso saber o quê? A área da calcinha, né? A área da calcinha vai ser a área do meu triângulo equilátero, que é 36 raiz de 3, menos a área dos meus três setores circulares, que é 18 pi. Aí, diante disso, você pensa, dá para colocar alguma coisa em evidência? Dá para colocar sim. Eu posso colocar aqui, olha, 18 em evidência. Colocando 18 em evidência, 36 por 18 é 2, então 2 raiz de 3. 2 raiz de 3 menos 18 pi por 18. 2 raiz de 3 pi é a área rachurada que eu queria. Como eu falei, dá um pouquinho de trabalho, mas se você quiser passo a passo, você consegue. E olha que interessante, vocês viram que aqui na hora que eu tenho um ângulo central de 60, 60 é um sexto de 360. Então, na hora de calcular o setor circular, na grande maioria das vezes, eles vão te dar o ângulo central que é múltiplo de 360. Então, nem precisa, na verdade, fazer muita conta. Por quê? Se o meu ângulo central é 60, a área do setor circular é um sexto da área da circunferência. Se o meu ângulo central é 90, a área do setor circular é um quarto de 360 e por aí vai, tudo bem? No mais é isso, espero que vocês tenham entendido, vocês tenham gostado. Mais uma vez, estou à disposição. Se tiver dúvidas, é só me chamar. Beijão para todo mundo e até a próxima.